Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje vamos tratar de uma trilogia, tá bom? Hoje é a primeira parte, amanhã eu publico a segunda parte e depois de amanhã a terceira parte, tá bom? Então a primeira parte de BVRJ, Perspectivas da quebra da maior bolsa de valores brasileira até 1989. Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Lembrando que lá nós tratamos sobre mercados financeiros, principalmente, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas sobre a vida, tá? Apesar de não tratarmos hoje de estudos gráficos, é importante sim sempre fazer um disclaimer que não se trata de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui de forma gratuita para que todos nós possamos juntos evoluir cada dia mais, tá? Essa é a tela do Setup JJ, tá? Com esse triple screen, onde o objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível, tá? E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui está a tela do que eu chamo de relógio suíço, né? O Setup JJ, que ele trabalha com todas essas engrenagens, ou seja, com esses indicadores, no qual aqui nós temos mais de 60 vídeos já, beirando 70, né? Comentando cada indicador desse, do porquê usado cada indicador, de como foi criado cada um, desenvolvido, de como e por que são as calibragens que eu uso, tá? E lembrando cada dia mais que hoje nós vamos tratar inclusive dessa peça, que é a principal peça de qualquer setup, tá, pessoal? Somos nós, tá? Aqui o que a gente está fazendo agora é trazer cultura de mercado financeiro, tá? Cultura de mercado financeiro é importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer trader, tá? Então vamos lá. BVRJ, perspectivas da quebra da maior bolsa de valores brasileiras até 1989, Setup JJ. Essa, lembrando, é a parte 1 da trilogia, tá bom? Nagy Narras, Nagy Robert Narras, Histórias do Brasil. O caso Nagy Narras, Nagy Robert Narras, além de um mito do mercado financeiro brasileiro, era empresário e investidor financeiro nascido no Líbano. Sua família possuía uma empresa têxtil no Egito, a qual foi confiscada na década de 1970 pelo presidente Gamal Abdel Nasser. Os Narras fugiram para o Líbano, onde montaram uma marmoraria e uma loja de pedras preciosas. Nagy casou-se em 1967 com a brasileira Sula Aum, cuja família era dona da Papéis Simão. Ele veio para o Brasil em novembro de 1969, em um voo que havia sido sequestrado e levado a Cuba, trazendo de presente de sua mãe 5 milhões de dólares, tá? 50 milhões de dólares em valores de hoje, os quais foram introduzidos no país com a autorização do Banco Central. Com esse capital, Nagy iniciou pequenos negócios no Brasil, como a criação de coelhos e de cavalos. Acabou por constituir um grupo de 27 empresas, todas administradas pela Holding Selecta. Em 1979, ele começou a operar na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a única a operar os mercados futuros, que era o ambiente preferido por especuladores. Nagy se tornou um mito muito cedo, com operações que os investidores brasileiros ainda não conheciam. Em uma de suas jogadas, apostou contra todo o mercado em um negócio com ações da Petrobras. Venceu, ganhou uma fortuna e deixou os operadores de queixo caído. Como ator coadjuvante, Nagy passou a investir em prata com os irmãos americanos Nelson e William Hunt, comprando o metal em grande quantidade. Provocaram uma explosão nos preços da prata de cerca de 500% entre 1979 e 1980. Narras teria ganho, segundo comenta-se, mais de $1 bilhão nessas operações, mas acabou processado pelo governo dos Estados Unidos. Esse episódio terminou com a sua absolvição 7 anos mais tarde. Nesse tempo,
A Bolsa do Rio, BVRJ, era muito maior do que a de São Paulo, e o festejado Narras foi convidado a transferir sua banca para a capital paulista. Há histórias de todos os tipos em torno de Narras, como a de que, em uma noite, ele teria pago champanhe a todos os que estavam em uma boate em São Paulo porque, na tarde daquele dia, havia vencido o investidor Léo Cris. Léo Cris, para quem não sabe, pessoal, um dos grandes investimentos dele eram as lojas Arapuã, tá? O dono da Evadim, no mercado de opções. Narras comandou as polêmicas operações dos anos 1980. Nelas, o investidor comprava as ações e dispunha do prazo de 5 dias para pagar por elas. D mais 5, né? Caso não tivesse o dinheiro, poderia vender os mesmos papéis a um banco financiador e receberia os recursos à vista, no chamado D0. Só que, para entrar no negócio, os bancos embutiam uma taxa de juros. Para a operação dar lucro, a valorização das ações tinha que superar a taxa dos bancos, explicou o investidor Alfredo Granzer Filho, na época dono da corretora Open e um dos principais personagens do episódio. Não houve crime algum, e todos os bancos queriam financiar o Narras porque sabiam que ele tinha um patrimônio para cobrir as apostas. Quando a CVM decidiu mudar as regras do jogo e proibir as operações D0, Narras acabou sendo pego por um cheque sem fundos de valor equivalente a 10 milhões de dólares na época. O cheque foi devolvido pelo falecido banqueiro Pedro Conde, do BCN. Para quem não sabe, BCN hoje foi comprado já há algum tempo, já há uns 20 anos, tá? Pelo Bradesco. O BCN hoje está dentro do Banco Bradesco, tá, pessoal? Segundo se comenta, Narras acredita que tanto Conde quanto Rocha Azevedo, então presidente da Bovespa, estavam do outro lado da corda, apostando na queda do índice Bovespa e, no fundo, o que estava em jogo era uma queda de braço entre comprados e vendidos do mercado. Se eu não quebrasse, eles teriam quebrado, disse Narras. Como depois, em junho de 1989, as ações logo retomaram a tendência de alta, o ex-ministro Mário Henrique Simonsey declarou à justiça que houve manipulação para baixo e não para cima. Na visão de Alfredo Granzer, Narras apostou na tendência correta, e seu único erro foi acreditar que as ações subiriam apenas 100%. Apenas, né? O fato é que elas estavam muito mais baratas e decuplicaram de preço. Para simplificar, a confusão de 1989 foi a seguinte. Segundo as acusações, Nagy Narras tomava dinheiro emprestado em bancos para comprar e vender ações. Comprava e vendia para si próprio por meio de várias corretoras de laranjas. Com isso, conseguia ir elevando o preço dessas ações à espera de um momento propício para vendê-las e pagar os bancos e embolsar a diferença, o lucro, né? Operava com ações da Vale do Rio Doce, Paranapanema e Petrobras na Bolsa do Rio de Janeiro, BVRJ. O sistema provocou uma bolha, que elevou o preço das ações da Petrobras em 381% reais e as da Vale em 112% de janeiro a junho de 1989, já descontada a inflação do período. Na primeira semana de junho, os bancos subitamente retiraram o crédito de Narras e então não houve fundos para pagar o cheque emitido e quitar a operação. Outras pessoas também não puderam honrar compromissos e o castelo de cartas veio abaixo. 6 corretoras foram liquidadas na confusão e o presidente do Banco Central, Elmo Camões, perdeu o emprego. O X da questão. O sistema usado por Nagy Narras, o D0, era uma forma de montar uma grande carteira de ações sem ter dinheiro e funcionava da seguinte maneira. Comprava-se um lote de ações pelo sistema da bolsa, só que pagava a operação e recebiam-se os papéis em 5 dias úteis depois. No dia do pagamento, o investidor pegava o empréstimo bancário, pagava a bolsa, retirava as ações e vendia para ele mesmo por meio de combinação com corretoras ou testas de ferro, laranjas, né? Com essas ações dadas em garantia aos bancos, tomava-se um outro empréstimo que pagava o primeiro. Depois, repetia-se a operação cada vez mais rapidamente.
Como o investidor comprava e vendia para ele mesmo, em uma operação chamada Zé com Zé, no jargão das bolsas, tinha-se o poder de controlar o preço dos papéis, das ações, tornando-os mais altos e, dessa maneira, credenciando-se a empréstimos maiores. Nesse procedimento, havendo um financiador, o investidor ia pulando de galho em galho a cada 5 dias, comprando sem colocar dinheiro novo, fazia a bolsa subir todo dia. O caso Nagy-Narras, com mais dinheiro e mais dívidas, ampliava a carteira. Como as compras e as vendas eram feitas na prática pelo mesmo investidor, sua carteira crescia muito e o jogo era de alto risco, tanto para Narras quanto para os bancos que os financiavam, para as corretoras que cumpriam suas ordens e para a bolsa que se obrigava a honrar compromissos não cumpridos. Narras operava também o mercado do futuro de ações e os de índices, e nesse contexto surgiu outra suspeita. Se ele controlava mesmo os preços, podia apostar nesse mercado futuro, sabendo o resultado de antemão. A operação teria de terminar um dia e a aposta de Narras era de que, em determinado momento, o mercado aceitasse comprar suas ações. Nesse caso, ele venderia papéis muito valorizados, pagaria os empréstimos e ficaria com a diferença. Seu erro foi acreditar que o mercado subiria para sempre. A partir de 1989, os investidores começaram a fugir da bolsa por causa do disparo da inflação, da alta dos juros e do temor de que Lula ganhasse a eleição presidencial naquele ano, 1989, tá, pessoal? O mercado tornou-se vendedor e não comprador de ações como esperava Narras. Foi aí que o castelo de cartas caiu. No caso específico de Narras, o que se discutiu no processo foi se ele realmente inflou o preço dos papéis. O preço da bolsa, né? Mas não foi só isso. Reza a lenda que Eduardo Rocha de Azevedo, o Coxa, dono da corretora Convenção e então presidente do Conselho de Administração da Bovespa, estava vendido em opções e o mercado já subia muito. Ele, então, teria combinado com alguns donos de corretoras para cancelar todos de uma vez só o crédito de Narras, forçando-o a vender. Porém, a alavancagem das operações envolvidas era tão grande que Narras não só precisou vender as ações, como também deu um calote geral. E nesse sentido, o tiro saiu pela culatra, pois a bolsa despencou e Narras ficou devendo a diversas corretoras. Entretanto, supõe-se que tal orquestração também pretendia quebrar a Bolsa do Rio de Janeiro por meio da quebra do maior investidor pessoa física do país. Segundo Narras, a crise das bolsas de 1989 ocorreu por uma mudança nas regras de negociações de ações, mudança feita de maneira arbitrária e imediata pelo presidente da bolsa, sob influência de investidores importantes que disputavam com Narras posições de investimentos. Essa opinião foi compartilhada na época por vários economistas de peso, como Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen e outros que testemunharam a favor de Nagy-Narras. Após poucas semanas, o mercado voltou aos níveis anteriores à quebra, provando, segundo esses economistas, que tudo não passou de uma grande manipulação de ações. Narras foi inocentado nesse processo em 2004. Antes da quebra, Nagy chegou a deter individualmente 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da Vale do Rio Doce. E após ter sido inocentado em todos os processos movidos contra ele, tanto no âmbito judicial quanto na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, xerife do mercado de ações, Nagy-Narras está requerendo a reparação dos danos causados pela Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, hoje B3, e Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, hoje também B3, né? Foi tudo unificado, tanto moral quanto materialmente. Segundo Nagy, caso a sua carteira de ações não tivesse sido confiscada, seus investimentos alcançariam hoje a quantia de quase 10 bilhões de dólares. Flávio Lemos, Análise Técnica Clássica. É isso aí, pessoal. Vou deixar aqui um conselho para vocês, tá? Não procure pular etapas ou conhecer mais ou menos. Estude a fundo. Tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme bem suas raízes de forma saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente. André Araújo.
Amanhã, então, viremos com a parte 2 de 3 dessa trilogia, tá bom, meus amigos? É isso aí. Muito cuidado com suas raízes, tá bom? Com ótimas raízes, a gente conquista e mantém o sucesso consistente, tá bom? Muito obrigado a todos. Essa foi a primeira parte da trilogia. Espero ter passado algo de positivo a todos, tá bom, pessoal? E até amanhã. Água fura pedra. Os